Em tudo isso, o único perigo é confundir o virtual com o possível. Com efeito, o possível opõe-se ao real. O processo do possível é, pois, uma realização. O virtual, ao contrário, não se opõe ao real. Possui uma plena realidade. Seu processo é a atualização. Aí dentro, mano. Salve, povo sabido. Voltemos aí. O pessoal pediu, a gente voltou a fazer uns vídeos aí sobre Deleuze e Guattari, retomando aí aquela série para a gente pensar a produção da diferença em Deleuze e Guattari, né? Na aula de hoje, nós vamos debulhar um pouco o conceito de virtual. Afinal, que diabo é esse negócio de virtual que o Cabo fala tanto? Esse conceito que ele vai trabalhar ali desde diferença e repetição, né? Muito no livro dele sobre o Bergson, o Bergsonismo, né? No livro dele sobre o Proust, né? Ele também já vai tratar, ou seja, é uma temática que ele já vai trabalhando nos seus primeiros livros, e com o Guattari ele retoma, né, com outros nomes, né? Toda essa noção de multiplicidade, né? A ideia do phylum, né? Que ele vai tratar no antiédipo, né? Máquinas desejantes, né? De alguma forma está relacionado com essa noção de virtual, né? Então o virtual é muito importante para entender a filosofia do Deleuze e do Guattari. Então, povo sabido, o pessoal pediu, não sei o que, faz de novo, esse negócio das piadas como exemplo, não sei o que. Rapaz, eu não gosto dessas brincadeiras não, sabe? Acho que o negócio tem que ser sério, mas o pessoal pediu, né? A gente faz, então vamos lá. Vou contar para vocês aí, para a gente pensar um pouco sobre o virtual, a história da Alfreda e da Pedro, ó. Rapaz, Alfredo e a Pedro se encontraram, rapaz, vamos dar uma olhadinha aí no sex shop, disse que chegaram as novidades. Aí chegaram lá no sex shop, não sei o que, Pedro lá pra caramba, com as brincadeiras, Alfredo também, aí Pedro se encantou com um. Fala assim, ei menino, aquele amarelo ali, o cara chega, rapaz, esse amarelo aqui é bom demais. Isso aqui é novidade, acabou de chegar da China. Tem internet, tem chat GPT, tem tudo, menino, ele vibra, dá cambalhota, é mó coisadade. Aí, rapaz, pois vou levar, embale esse bicho aí que eu vou querer levar. E você, Alfreda? Rapaz, eu gostei daquele vermelho ali. O cabo olhou assim para um lado, pro outro, cara, vermelho. E não achava aquele ali, menino, lá na ponta, esse é Berel. Aí quando o cara viu, esse aí não tá vendo não, minha filha. Mas por que não tá? Rapaz, isso aí é o extintor. Então, prof. Sabido, para a gente entender um pouco o virtual e sua relação com o atual, é importante a gente entender uma outra lógica que é complementar, que é diferente, que é a lógica entre o possível e o real. A lógica entre o possível e o real está conectada com a noção de representação, com a noção de semelhança, com a noção de produzir analogias, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a gente está falando da relação entre possível e o real, se estabelece o que o Deleuze chama de realização, né? E o que é que significa uma realização? Significa um processo de recognição, né? De reconhecimento, né? Então, por exemplo, quando a Pedra, né, ela vai para o sex shop, ela vai para reconhecer um vibrador, né? Ela quer um vibrador ali que já está dentro dos seus esquemas de representação de mundo, entende? Então, nesse sentido, né, ela vai se aproximando por semelhança, né? Isso parece, né? Então, ela está dentro, por assim dizer, do campo das possibilidades, daquilo que é possível, né? Em um determinado esquema de recognição, ou seja, quando você está na relação entre possível e o real, você tem o privilégio de uma certa conservação, né? De uma representação de mundo. Logo, nesse sentido, a virtualidade é eclipsada desse processo de leitura de mundo, né?
Então, uma primeira observação que a gente tem que fazer para entender o virtual é entender uma lógica que não é aquela lógica do virtual, que é a lógica da representação, que é a lógica da produção da semelhança, né? Então ela já vai lá, né, já dentro de um campo de possibilidades estabelecido, em que ela vai reconhecer por meio de semelhanças. O virtual, por sua vez, ele não vai funcionar dentro desse escopo do privilégio de uma recognição, do privilégio de um reconhecimento, do privilégio da similaridade. Isso porque o virtual ele vai ser potencializado, né? E isso é interessante, né? O virtual tem a ver com a potência, enquanto a representação ela vai estar relacionada com o poder, né? Com conservação, com estabilidade. Enquanto o virtual tem a ver com a potência, a gente vai ver por quê, né? Então, para que essa relação do processo de virtualização entre em ação, é preciso uma violência, né? E o Deleuze sempre diz isso, né? Desde lá do Proust e os signos, ele vai falar: o artista só pensa forçado, né? A gente só pensa forçado. É preciso que alguém nos pegue pelo pescoço e nos balance, né? Ou seja, esses nossos esquemas de representação dominantes que criam um campo de possibilidade por similaridade são rompidos, né? São rasgados exatamente pela violência, né? É por isso que o virtual e a forja, por assim dizer, de um campo de virtualidade, ela está sempre conectada com um determinado problema, com um determinado contexto, né? A invenção é sempre regional, é sempre geográfica, é num determinado local em que um afeto, né, vai lhe desterritorializar, utilizando um conceito que ele vai desenvolver depois com Deleuze e com Guattari, mas que tem a ver com essa cisão, esse rasgar das malhas representativas da similaridade, né? Então, para entender então a dinâmica do virtual, é importante então perceber a agência da violência, a agência de um problema, né? Um campo de virtualidade vai ser composto sobretudo por uma determinada problematização, né? Então, a partir dessa violência, né, o virtual, por assim dizer, é inventado de forma contextual, de forma regional, né? Então, é importante destacar a imanência, e aí você vai lá no vídeo passado que a gente fez sobre o que é imanência, né, a coexistência entre o real e o virtual, né? Ou seja, o real e o virtual, eles não estão em planos distintos, né? As virtualidades elas vão se formando em consonância com o que o Deleuze e o Guattari vão falar depois, que são os agenciamentos, né? Aqui no começo, lá no Diferença e Repetição, naqueles primeiros textos, ele vai usar muito o termo dramatização, né? Então, o virtual ele vai coexistir com o real, ou seja, ele vai coexistir com o possível, né? Só que o virtual ele está dentro de um determinado campo, que é o campo da potência, e não o campo da possibilidade, né? É isso que o Deleuze e o Guattari vão chamar de multiplicidades, né? Existe, né, lá no Diferença e Repetição, ele vai usar o termo diferenciação, né? O termo diferenciação ele usa para distinguir de uma relação que seria indeterminada, ou seja, a diferenciação, embora ela não esteja diferenciada, ou seja, atualizada, ela é diferenciada, ou seja, ela é movida por um determinado problema, embora ela ainda não tenha sido atualizada, né? Então, as multiplicidades, né,
são potências, né? Depois o Deleuze e o Guattari vai chamar isso dos diagramas, né? O que o Deleuze e o Guattari estão dizendo é o seguinte: quando você tem uma determinada problemática que assalta o pensamento, né? Que assalta as representações, obrigando a pensar, vai existir um esquema ou uma bruma de virtualidades que vão aproximando determinadas ideias, ao mesmo tempo que vão afastando outras, por simpatia ou conveniência, né? Depois eles vão trabalhar muito com esses, lá no meu platô, eles vão trabalhar muito com essa ideia, né? Mas o que é interessante a gente dizer é o seguinte: existem afinidades entre termos que ainda não estão atualizados, ou seja, que ainda são meras potências, né? Como é que a gente pode pensar isso, por exemplo, na nossa situação que a gente falou da Alfreda, né, e da Pedra? Veja, o problema dela, ou seja, o que força ela a pensar, é uma certa, né, um certo descontentamento com o estado da arte dos vibradores, né? Mas veja, esse problema faz com que ela abra a mente dela para potências, né? Ela vai saindo dos meros esquemas de representação por similaridade para se abrir para outras formas, né, que ainda não estão no território, para usar o termo mais contemporâneo do Deleuze e Guattari, né, do sex shop, mas que tem a potência ou o potencial de ser, né? Então veja, se ela tem uma simpatia pelo extintor, é porque ele tem uma potência enquanto vibrador, embora não seja ainda, entende? Então, isso, né? Então, o fato de haver essa simpatia ou essa reverberação ou essa ressonância entre o extintor e o vibrador é exatamente o que o Deleuze quer dizer com essa simpatia. Ou seja, pode haver um cofuncionamento, né? Ou seja, eles podem ser agenciados, né? Então isso, por exemplo, pode se tornar aí uma ideia, né? Para que o extintor seja atualizado enquanto vibrador com algumas adaptações, né? Por assim dizer, né? Então, nesse sentido, a gente já vai ganhando aí para a relação entre o virtual e o atual, né? Então, o virtual é entendido, né, como essa multiplicidade, né, que coexiste com o real, ou seja, a todo momento o extintor estava ali, mas era invisível. Por quê? Porque dentro do campo de possibilidades, né, do sex shop, ele não era entendido como, né, não era entendido como similar a um vibrador, né? Ou seja, os esquemas de representação não o capturavam, né, dentro do reconhecimento, né? E aí a grande questão da alma de artista da Alfreda é exatamente isso, né? Perceber o imperceptível, pensar o impensado, né? Que o Deleuze gosta muito de falar, é o ser estrangeiro na própria terra, né? Ela foi estrangeira ali dentro dos esquemas dominantes, né, de perceber o sex shop, né? Então ela vai, percebe, né, é afetado por essa virtualidade e vai atualizar ali uma nova ideia, né? Então, pessoal, resumindo um pouco, né, o virtual é um conceito importantíssimo para pensar a produção da diferença em Deleuze e Guattari, né, porque o virtual ele coexiste com o real, né? É preciso entender a relação entre virtual e real como imanente, né? O real, na verdade, ele se contrapõe ao possível, né, dentro de um esquema de recognição ou de um esquema de representação ou dentro de esquema de produção de similaridades. Por outro lado, você tem uma violência que vai rasgar esses esquemas de representação e abrir o território para a virtualidade, para as multiplicidades que coexistem com o real, né? O virtual, então, ele não é o caos, porque o caos é indeterminado, né? A virtualidade, né, ela é o que o Deleuze
lá em diferença em repetição, vai chamar de diferenciado, né? Então, esse diferenciado, embora ainda não esteja diferenciado, ou seja, atualizado, ele é potencial, né? Ele vai criar um esquema, uma bruma de virtualidades que vai se aproximar ou se distanciar de determinado território de acordo com suas conveniências, né? Com sua simpatia, por assim dizer, né? Com as reverberações, com as ressonâncias, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai debulhar como é que acontece esse processo aí de atualização, né, de diferenciação, né, dentro de um determinado agenciamento. É isso aí, um forte abraço. Até breve, hein? Valeu! Identify